Mata-me, eu canto assim, bane-me um bandolim, soa dentro de mim. Mata-me, a alma ainda canta até o paraíso, tua até o fim. Ele é compositor, instrumentista, produtor musical. Também é filho do grande poeta Augusto de Campos e sobrinho de outro grande poeta, Haroldo de Campos. No refrão de hoje eu converso com Cid Campos. Cid, prazer falar com você, bem-vindo ao refrão. Grande prazer estar aqui, muito legal. De onde você está falando? Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem, eu estou aqui dentro do estúdio, né, em São Paulo, e aqui é onde eu faço meus trabalhos, né, as minhas coisas, e nesse momento pandêmico, né, eu tenho a sorte de ter o estúdio aqui dentro da minha casa, né, então tem sido bem interessante e, na verdade, é uma rotina que está diferente por causa dessa quarentena que não acaba mais, né? Mas já era uma coisa que eu vinha mantendo, essa frequência aqui no estúdio, produzindo música, trilhas, enfim, essa coisa toda. Bom, eu vi que aí no seu estúdio, você e seu pai, que também é gaitista, Augusto de Campos, estão fazendo aí versões, aproveitando esse momento para fazer versões. Fizeram do Jimi É, Hendrix, também dos grandes nomes do blues. Me conta como é que surgiu essa ideia. então, na verdade, essas versões o Augusto fez, eu acho que nos anos 80, anos 70, mas ficaram assim, a gente cantava aqui e ali, informalmente, né, numa reunião entre a gente, uma coisa mais. E acabaram que nunca tinham sido gravadas, né? Então, em alguns encontros que a gente teve, a gente resolveu fazer esse projeto, que é o projeto Trans Blues, né? Que ele deu esse nome que eu achei o máximo, porque, na verdade, a primeira música que nós gravamos, a que nós acabamos de lançar em single, O Amor em Vão, é uma tradução de Love in Vain, de Robert Johnson, Johnson. e a gente acabou gravando, e o Augusto tocou gaita, né, harmônica, né? Então foi muito legal, foi uma experiência diferente. Quando o trem veio chegando, eu olhei no seu olhar, tava tão só, deu vontade de chorar, tanto amor em vão. Como é que foi seu começo com a música? Eu sei que boa música nunca faltou na tua casa, mas como é que foi esse primeiro contato seu com o instrumento, com a música? Olha, bom, eu nasci numa casa onde a música tinha um espaço muito grande, né? Mais, assim, meu avô, o pai de meu pai, era músico também, Eurico de Campos. Ele compunha sambas e chegou a gravar alguma coisa, muito bacana, pessoa incrível. E então sempre teve aquela coisa, o piano e tal. E quando eu fui para os Estados Unidos com meu pai, ele foi lecionar lá em Austin, isso em 71. Eu era muito menino, tinha 12 anos e tal. Eu passei lá 6 meses estudando numa junior high school
e nesse tempo comecei a tocar violão. E aí não parei mais, foi ali, naquele momento, estava lá mais longe dos meus amigos, né, do Brasil, aquela coisa, e me arrumaram lá um violãozinho e tal, comecei a dedilhar, interessar, e de lá para cá não parei de tocar. Então esse foi o começo, começo. Depois, presenciando aquelas reuniões incríveis que tinham em casa, com o Caetano, Gil, todo mundo ia lá, Gal Costa, eh, Novos Baianos, tanta gente. Eu era muito tímido, mas às vezes eu chegava em casa assim e estava aquela umas 10, 15 pessoas tocando, conversando, os próprios poetas, né, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, Paulo Leminski ia muito lá. Então era uma coisa realmente muito acesa, assim, nesse sentido artístico. E meu pai sempre ouviu muita música, não só a música contemporânea, de vanguarda, que é a música que ele mais gosta, mas também a música popular, o jazz, o blues. Então, era uma variedade imensa de discos para se ouvir, de coisas que aconteciam nesse sentido. Então, a gente acaba se alimentando um pouco de estudo, né? E vai trazendo para o próprio trabalho, né? E quando é que foi que você resolveu musicar os poemas do seu pai? Também foi musicado de Oswald de Andrade, e tem muito mais gente, né? Como é que começou isso? Isso foi final dos anos 80. A gente teve um convite para montar o poema Cidade, Cite, Cité, numa instalação no Sesc Paulista. E então foi feita essa instalação e a gente queria trazer a oralização dele, do poema e tal. Então foi uma das primeiras gravações, assim, que depois aquilo ficou para sempre, né? Acabou entrando no CD, até aqui, CD Poesia é Risco. Esse foi o nosso primeiro CD, ele foi de 94, né? Onde é um CD meio antológico, com vários poemas do Augusto. Então, nós começamos a gravar muito o Augusto, gravamos o Haroldo, o Décio, e muita gente, poetas também de gerações mais recentes, Walter Silveira, Lenora de Barros, João Bandeira, enfim, tanta gente passou aqui pelo estúdio, se fosse falar todo mundo, era uma lista enorme de pessoas, de projetos, né, que nós fizemos. O começo da musicalização de poesia se deu efetivamente dentro do estúdio mesmo. Ah, legal. A gente vai falar inclusive desse Poemix com poetas mais contemporâneos, só que no próximo bloco, porque agora a gente vai ter que fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Primeira parada do refrão, daqui a pouco a gente volta, fique com a gente. Musa, não mais que destempero. Joguei limpo, joguei a sério. Nesta sede me desaltero, me descomeço, me encerro. No fim do mundo o livro fina, o fundo o fim, o livro assina. Não fica traço nem sequela, jogo de dama ou de amarela. Cabra cega, jogo da velha, o livro acaba, o mundo fina. O amor despluma e tremolina, a mão se move, a mesa vira.
De volta com o Refrão, hoje eu converso com o compositor, instrumentista, também produtor musical, Cid Campos. Cid, falando agora sobre o Festival dos Festivais, você participou em 1985 com uma música que causou polêmica. Como é que foi essa história? O festival foi muito interessante. Era uma banda que nós tínhamos, a banda Hipertensão, é uma banda de rock, e de repente a gente acabou entrando, sendo classificados para o festival. E na nossa performance, eu já era casado com a Márcia Bozon, que era bailarina do grupo Panapaná, que é dirigido pela Patrícia Noronha, enfim, a gente juntou os Hipertensão e o grupo Panapaná. Então a gente criou assim uma espécie de uma performance ao vivo, né? Uma coisa de dança e música ao mesmo tempo, com a música Vampineguinha, que foi incrivelmente foi indo até o final. Eu acho que as pessoas, eu não sei se elas se assustaram, porque a gente era tão vaiado naquelas performances, eram ginásios enormes, todo mundo vai. Vocês foram mal compreendidos? Era muita experimentação? Acho que era uma coisa meio, sei lá, as pessoas... E no fim ficou os Hipertensão, o Joelho de Porco, que tinha também uma performance, o Língua de Trapo. Língua de Trapo, sensacional, Língua de Trapo. Na verdade, eram as bandas mais aqui, de rock, mais aqui de São Paulo, né? E por fim, quem ganhou o festival foi a TT Espíndola, né? Com Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas. Você teve uma grande participação na chamada Lira Paulistana, na efervescência da Lira Paulistana, né? Como que foi essa época, Cid? Foi uma época incrível também, porque o Lira era o nosso espaço de apresentação, né? Ali na Teodoro Sampaio, e teve uma época que eu tinha um grupo de música instrumental, o Sexo dos Anjos, com o Luiz Brasil, Felipe Ávila, Chiquinho Carlos, grandes músicos, né? E a gente se apresentava lá direto, e frequentava também, ia ver Itamar, Arrigo, não é? Toda a moçada que se apresentava por lá. E num dado momento nós gravamos um disco do Tiago Araripe, o Cabelos de Sansão, que é um disco muito bonito, foi relançado há uns anos atrás em CD, e juntamos então a formação do Sexo dos Anjos com o Tiago, e também foi apresentado lá e tal. Me fala um pouco também, você participou de shows, né? Fez parceria aí com o Walter Franco, o grande Walter Franco, nós perdemos ele recentemente. Qual que é a importância dele para o cenário da música e, óbvio, para você também? Bom, o Walter, para mim, é uma virada também na música, no que se refere à experimentação, né? Musical. Ele fez coisa muito inspiradora, né? Às vezes letras, poucas palavras e muito sentido, muita emoção, muita prospecção sonora, né? Isso. O Walter era uma figura de grande importância nesse sentido para a música. Meus olhos seguem a vela pela vastidão do mar, ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar. E no final dos anos 80,
antes de eu ir para a Europa, antes de eu montar o estúdio, eu cheguei a montar uma banda para tocar com ele. Nós ficamos tocando por um tempo, eu como baixista, outros músicos, um monte de músicos, e fizemos alguns shows. E foi um convívio muito legal. E nesse convívio saíram algumas parcerias da gente, que foram gravadas por mim, por ele. Participamos de alguns projetos também de música e poesia juntos. Era uma figura sensacional, assim. Você ampliou o leque aí de musicar poesias com outros poetas no trabalho Lago do Olho. Eu queria que você falasse um pouco disso. O No Lago do Olho, que é esse CD aqui, ele veio depois do Poesia é Risco, e eu resolvi fazer uma série de trazer convidados, pessoas que eu gostava para gravar música de um, de outro. Então, nesse disco tem a Adriana Calcanhoto, tem até a última música, é o Samba Concreto, é uma música do meu avô, do Eurico, e tem o Life, que é uma música muito bacana, que eu fiz com um poema do Décio Pinhatari, né? É muita coisa com Haroldo. Então, eu reuni, esse CD ele é meio saindo do Poesia é Risco, que era um CD mais experimental mesmo, de poesia, uma coisa de oralização, apesar de ter muita música. Nesse trabalho, eu trago já um pouco a poesia para uma levada com a banda, com os músicos tocando, Felipe Ávila, grande guitarrista. Mas esse CD foi muito importante para mim, porque o Tom Zé gravou essa música, O Olho do Lago, ele gravou naquele CD dele no Defeito de Fabricação, e o Sean Lennon gravou também um remix dessa música, o filho do John Lennon, que eu depois vim a conhecer e veio, gostou muito da música. Então, são conexões, né, que vão indo, as coisas vão, a gente vai fazendo. Aliás, o Tom Zé era um daqueles que ia bastante na casa do meu pai também, o pessoal se encontrava muito ali. É uma pessoa também que eu admiro demais, assim, nessa linha do experimentalismo, da ousadia, né? A gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui. Mais uma parada do refrão, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Uma névoa, outra névoa, depois o dia. Nossa poção de noite, nossa poção de aurora, nossa ausência de amor, nossa ausência de agrura. Uma estrela, outra estrela que se extravia. Uma névoa, outra névoa, depois o dia. De volta com o refrão, hoje eu tenho a honra de receber o compositor, produtor musical, multi-instrumentista Cid Campos. Cid, agora a gente vai falar sobre música experimental. As pessoas compreendem música experimental? Como trabalhar com isso e fazer, ter a receptividade do público, saber se ele está interagindo? É difícil fazer música experimental no Brasil? O lado interessante dessa questão da música experimental, sobretudo música experimental com a poesia, é você juntar essas mídias, né, essas formas de arte,
num espetáculo e levar isso ao público. A gente, no que a gente tem apresentado, a gente sempre tem uma receptividade muito legal, não só aqui no Brasil, como no exterior também, porque nós apresentamos Estados Unidos, Europa, não é? E as pessoas, eu acho que se sentem até admiradas de ver, por exemplo, um poema que ela lia no papel, aquele poema aparece oralizado pelo poeta, musicado com uma imagem, um vídeo, um clipe, poema no fundo. Então, isso é muito interessante. Eu acho que só aumenta a atenção, aumenta a comunicabilidade desse tipo de arte, né? Porque, na verdade, se você for pensar, ver bem, a poesia tem um público pequeno, né? Se considerar o mundo todo. A música mais experimental também tem um público pequeno, mas eu vejo que as pessoas, quando ouvem, elas gostam, porque, na verdade, a gente traz também elementos da música popular, elementos do jazz, elementos do samba, sabe, de tudo quanto você vai mexendo com a coisa de uma forma que acaba tornando, vamos dizer, palatável esse tipo de música, né? Você esteve num festival que também falava de poesia com música, e isso tudo foi lá fora. Você acha que lá o público tem uma visibilidade maior para esse tipo de arte? Olha, a experiência nesse festival PM de música, poesia e música, né, que foi em Santiago, do Chile, foi muito interessante. Era um festival com público grande, todo dia. Ficamos lá praticamente uma semana e a gente fazia palestras, participava de mesa, fazia apresentação, via a apresentação dos outros, conhecia um monte de gente legal, e tinha gente do Uruguai, de vários países, Argentina, gente que veio da Espanha, e eu achei muito forte lá, o público muito quente até para esse tipo de apresentação. Eram as coisas mais incríveis, coisas com experimentações vocais, sabe? Que o cara ia desenvolvendo. Quer dizer, você precisa gostar, e as pessoas gostavam e aplaudiam. A minha apresentação, que eu fiz muita coisa do Poesia é Risco, do nosso projeto lá, foi muito bem recebida. As pessoas adoraram, gostaram muito, e convidei poetas de lá também para fazer intervenções, e principalmente no poema Cidade, do Augusto, né, o Cidade Cite Cité, aquele poema longo, trocado capacal, se duplo elástico, ferrofuga história. Então, as pessoas entravam lendo ou poemas deles mesmos, ou lendo o próprio poema em outras línguas, né? Então fica interessante. Agora, quando poesia e música se fundem, você compõe com seu pai também, porque uma coisa é musicar os poemas dele, outra coisa é você compor junto com ele. Como é que funciona? Desde que começamos a trabalhar em estúdio, a gente sempre se deu muito bem. Então, há uma integração meio natural, talvez pelo próprio convívio que tivemos, né? Eu como filho, pai, a vida, ouvi muita música junto com ele, muita coisa. Então, quando chegou a hora de ir para o estúdio, as coisas se resolvem com muita agilidade, a gente vai
completando ideias. Muitas vezes, não só o Augusto, como o Décio também, Haroldo, eles já tinham uma oralização de seus poemas na cabeça e tal. Então, mas sempre houve essa troca, sempre estiveram abertos, receptivos a você sugerir coisas, a você colocar um acorde ali, a você musicalizar propriamente um poema inteiro. São várias formas, né? Você pode fazer a música de um poema, você pode fazer um tratamento sonoro, que é o termo que eu uso para quando a gente coloca efeitos, quando a gente superpõe as vozes da leitura do poeta, né? E transforma aquilo talvez numa outra coisa, mas mantém o âmago da poesia ali, né? E do que o poeta quer dizer. Bom, o que vem pela frente além das lives? Estamos no fim do programa. A gente está continuando, né, do jeito que dá. Estamos com esse projeto dos blues, tem outros projetos, tem um projeto ainda inédito também com Augusto, de poemas e traduções dele, que a gente está produzindo, né? Recentemente eu também lancei um disco, esse disco aqui da Emily Dickinson, que é Uau. muito legal também, Uau. com as traduções do Augusto, né, da poeta americana, e ele que fez a capa, tudo. Então, a gente estava num pique assim, mais fazendo, né, fazendo show, apresentações. De repente, nos vimos de volta aqui a coisa mais de estúdio, as lives, né, as gravações à distância. Então, estamos indo, está todo mundo, eu tenho falado com muitos amigos, músicos, está todo mundo concentrado também, produzindo, fazendo suas coisas. Eu acho que tem que ser assim, não é? Tocar, pensar em novos projetos, né, novas coisas. É isso aí, tocando em frente. Cid, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por ter participado do Refrão. Para nós foi uma honra. Oh, muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Valeu, Cid. E é isso, acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Na próxima semana eu te encontro, tem mais Refrão e, é claro, eu tô aqui te esperando. Até lá, tchau! O livro acaba, o mundo fina, o amor despluma e tremulina, a mão se move. A mesa vira.